Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software com mais de 12 anos de experiência na área e fundador do Programa de Testes e Qualidade de Software. E dentro desses episódios eu trago a vocês algumas estratégias de como você consegue alavancar a sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. E dentro do episódio de hoje é para falar um pouco sobre as dicas para que você consiga então alavancar a sua carreira e conseguir uma oportunidade internacional, tá bom? Então agora sim, vamos para as dicas. A primeira dica é a seguinte: quando você decidir qual é o país para onde você quer ir, ou pelo menos qual é o país da empresa onde você quer trabalhar, é necessário que você busque aprender o idioma que é falado lá, vamos dizer assim, pela maioria das pessoas, ok? E por que eu digo isso e coloco isso como sendo uma dica aqui? Porque muitos de vocês podem pensar assim, mas Júlio, isso é algo que é óbvio, né? Eu costumo dizer que esse negócio de óbvio, ele não existe não. E vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém vai se mudar para os Estados Unidos, ou vai se mudar para a Inglaterra, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela vai falar inglês, certo? Por quê? Porque a maioria das pessoas ali falam inglês. Então ela faz a sua entrevista, a entrevista é em inglês, ela muda para lá e a maioria das pessoas lá falam inglês. Usando esses dois países como sendo exemplo, você vai perceber que, tem uma diferença ali na forma de se comunicar, porque o sotaque é diferente e isso pode fazer com que você leve mais tempo para poder conseguir absorver aquela mudança na forma de se comunicar, né? Tanto indo para a Inglaterra ou indo para os Estados Unidos. Às vezes você estudou a sua vida inteira em inglês e era o inglês britânico. Quando você chega nos Estados Unidos, as coisas são, na forma de falar, é bem diferente. Então você precisa estudar isso. Agora sim, eu tenho amigos que moram na Holanda. Esses amigos que moram na Holanda, quando eles estão dentro do dia a dia do trabalho deles, eles falam inglês. Mas quando eles voltam para sua casa e vão nas cidades mais adjacentes, assim, nas mais distantes, as pessoas lá elas falam no idioma do país, entendeu? E aí o que acontece? Tem empresas que elas falam assim, olha, se você falar, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresa na Holanda, se você falar em inglês, tá beleza, mas se você dominar o nosso idioma daqui, nossa, daí vai ficar perfeito, entendeu? Tem um amigo meu, que é o David, que ele mora na Alemanha, e aí o que ele fez? Ele mudou para lá falando em inglês, e ele começou a estudar o alemão. E quando ele começou a estudar o alemão, que ele começou a se comunicar em alemão, ele ganhou bonificações e aumentos no seu salário. Por quê? Porque as oportunidades para quem fala os dois idiomas lá dentro são oportunidades melhores. Entendeu? Então é super importante que você entenda que se você está pensando em mudar para um país, certo? Que é um país que ele tem outro idioma além do inglês, que talvez, se você souber aquele idioma, você vai conseguir ter oportunidades melhores nesse seu alavanque aí da sua carreira. Outro país assim que a gente pode ter como exemplo também é, por exemplo, o Canadá. No Canadá, você tem o inglês, mas existem algumas regiões que tem também o francês, né? Então, num caso como esse, se você estuda só para o inglês, você tem, um nível 1 a mais de oportunidades de empregabilidade. Se você tem os dois, você já sobe um nível a mais, entendeu? Então, olhe para o idioma, que é o idioma mais, que a maioria das pessoas vão falar dentro daquele determinado país, e isso vai com certeza fazer com que você tenha oportunidades melhores, tá bom? Então, dica número 1, aprenda o idioma daquele determinado país, tá bom? E aí, assim, tem muitas pessoas que olham para vocês e falam assim, você não precisa saber tudo sobre o idioma, sabe? Você só precisa saber se comunicar. Só que é assim, isso funciona eu tenho relatos de pessoas que eu conheço que falam que realmente aconteceu isso com a vida deles. Mas tem também outras pessoas que eu conheço e que elas não conseguiram nem passar nas entrevistas, mesmo conseguindo se comunicar.
Porque elas conseguiam se comunicar, mas conseguiam se comunicar com uma certa dificuldade, entendeu? Então essa certa dificuldade na comunicação fazia com que a empresa ponderasse e dissesse assim, olha, eu tenho aqui duas pessoas, uma pessoa, e as duas pessoas são muito técnicas, só que uma pessoa ela fala o idioma daqui e se comunica de uma maneira mais tranquila do que a outra. Puxa, a outra pessoa ela tem muito problema ainda de comunicação. Quem que a gente vai escolher? Vai escolher o outro. Entenderam o que eu quero dizer? Então, tipo, a gente precisa sim ser capaz de se comunicar, mas ir tentando melhorar cada vez mais, né, a forma com que você se comunica, para que isso aumente a sua empregabilidade. Beleza? Então, lembre-se disso. Eu tenho um amigo que ele tinha um desejo muito grande de morar em outro país, mas ele reprovou em muitas entrevistas. Por quê? Porque ele conseguia se comunicar, mas ele não conseguia se comunicar no ritmo que era o ritmo mínimo que a empresa esperava. Ele era muito técnico, mas a empresa ponderava assim: se essa pessoa vai ter problemas para se comunicar com as pessoas da equipe dela no seu dia a dia, isso já vai ser uma barreira muito grande. Não? Porque já tem a barreira técnica e a pessoa ainda vai ter a barreira da comunicação. Então lembrem-se disso, tá bom? Continuem estudando, continuem buscando, continuem se preparando. E uma outra coisa também é assim: hoje o mercado está muito aquecido. E aí pode ser que você não está preparado ainda, não está preparado ainda para concorrer às vagas internacionais, sabe? Então você tem que pensar que essa preparação sua, ela vai demorar, né? Ela pode demorar alguns meses se você já domina o idioma que se fala naquele país ou que se fala naquela determinada empresa, certo? Só que, né, e aí em poucos meses você vai conseguir fazer isso. Agora tem outras pessoas que vão ter que esperar alguns anos para conseguir alcançar isso. Eu dou um exemplo como sendo o meu mesmo, entendeu? Se a gente for parar para pensar, desde o momento em que a gente decidiu tomar a iniciativa de começar a procurar vagas, né, oportunidades internacionais, até o momento que a gente conseguiu realmente, né, fazer essa transição, demorou 4 anos e um pouco, entendeu? Foi por causa de outros pré-requisitos, mas demorou ali 4 anos e um pouquinho, né? Então, pensa nisso como sendo um plano que, se você já tem os pré-requisitos, você consegue talvez em questão de meses, mas pode ser que você ainda não esteja preparado e você vai conseguir essa oportunidade daqui a alguns anos, entendeu? Coloca isso em consideração para que você seja sincero consigo mesmo e que você consiga se preparar de maneira adequada, tá bom? Então, primeiro ponto aqui é essa questão da comunicação no inglês. A segunda dica é a seguinte: vamos dizer que você já consegue então se comunicar. Ok? Você já consegue se comunicar. Se alguém, né, desse outro país que você deseja uma oportunidade lá te ligar, você vai conseguir conversar com a pessoa pelo telefone, tá? Se a pessoa marcar uma entrevista, você sabe que você vai conseguir se comunicar ali com aquela pessoa ou com as pessoas que participarem da entrevista. Por quê? Porque você já conseguiu passar a primeira etapa aqui, né, da primeira dica, que é aprender a se comunicar no idioma daquela determinada empresa. Puxa, então se alguém me ligar, eu sei que eu vou conseguir me comunicar e vou conseguir então mostrar para eles o quanto eu estou preparado para assumir essa oportunidade lá naquela determinada empresa. Atingiu isso? Atingir. O que você vai fazer agora? Você vai lá no seu LinkedIn e tem 2 formas de você fazer, tá bom? Uma forma você pode ir lá e mudar o seu LinkedIn, o seu perfil principal, ou você pode criar um outro perfil em outro idioma. Lá no LinkedIn tem essa opção de você criar uma versão do seu perfil em outro idioma, ok? Então, por exemplo, você pode ir lá e falar assim: eu tenho um LinkedIn, um perfil do LinkedIn que está em português e tenho o mesmo, uma cópia dele, só que você foi lá e traduziu os textos para o idioma no qual você gostaria de obter uma oportunidade, para o idioma que é falado naquele país do qual você gostaria de obter uma oportunidade, entendeu? Então a segunda dica é: altera isso lá no seu LinkedIn. Por quê? Porque a partir do momento que você alterar lá no seu LinkedIn, os recrutadores, né, de outros países
vão começar a enxergar você através das pesquisas deles. Então ele vai pesquisar, ele não vai pesquisar em português, ele vai pesquisar no idioma dele e vai encontrar o seu perfil já traduzido naquele idioma. E a pessoa vai então poder entender qual é o seu background e entrar em contato contigo. Então ter esse perfil, né, essa versão do seu perfil lá no LinkedIn, já com essa versão alterada, vai ajudar muito você a conseguir então se aproximar, né, ter essa visibilidade perante esse mercado internacional, ok? E aí aqui é importante a gente frisar isso, por quê? Porque tem muitas pessoas que falam assim, olha, meu sonho é de morar, sei lá, no Canadá. E eu quero morar no Canadá e o meu plano aqui, meu plano de ação está apontando para 2 anos à frente. Então, puxa, se a gente está em 2022, em 2024 é quando eu quero, né, então completar, atingir esse objetivo. Legal. Mas até lá eu preciso continuar sendo aqui alguém que está buscando oportunidades aqui no Brasil. Então o que você vai fazer? Essa funcionalidade do LinkedIn ajuda muito você, porque você continua com o seu perfil em português e coloca um outro perfil naquele idioma do país que você gostaria de ter uma oportunidade. Entendeu? Então fica aí essa dica para você. Depois vai lá no LinkedIn, procura essa opção, você vai conseguir fazer isso. Volto a dizer, isso já vai te dar mais visibilidade perante o mercado no exterior. Ok? Terceira dica. Uma das coisas que eu fiz e que me ajudou muito nessa busca por uma oportunidade internacional, né, foi me preparar para as entrevistas que acontecem no país que eu tinha o desejo de atuar. Entenderam? Isso é um negócio muito importante. Então o que você faz? Você faz assim, você vai lá no Google, ou vai lá no YouTube e pesquisa lá no YouTube o termo, né, processo de entrevista, né, no idioma do país que você gostaria de morar um dia. Então, para mim, por exemplo, eu tinha muito desejo de morar em um país, nos Estados Unidos. Então eu fui lá e coloquei assim, Interview Process. Coloquei assim. E aí veio um monte de vídeo que eram vídeos de como é que aconteciam as entrevistas, né, para uma vaga nos Estados Unidos. Então aparecia lá pessoas de RH, empresas de RH, empresas de tecnologia que gostavam de apresentar a forma com que eles fazem o processo de entrevista, né, para as vagas internas da empresa. Então apareceu muita coisa. E apareceu também muitas pessoas que já fizeram entrevista em uma determinada empresa, por exemplo, o Google, mostrando lá quais eram as dicas que essa pessoa dá para alguém que vai fazer entrevista no Google. Outra coisa que eu achei também nesse período de pesquisa, eu achei vários livros com perguntas que são geralmente feitas durante um processo de entrevista. E esses livros de perguntas me ajudaram muito, por quê? Porque eu consegui ver quais eram as perguntas comuns e consegui meio que me acostumar. Então eu ficava praticando o falar de como eu responderia aquelas perguntas e também o ouvir. Então eu pegava o textinho, colocava lá no Google Tradutor e falava clicava lá então para ouvir a voz, né, de como é que se pronunciava aquela pergunta. Isso me ajudou muito para treinar o ouvido e também para que eu pudesse me preparar para as respostas que eu daria para aquilo, né? Então foi realmente assim, algo muito importante para mim. Outra coisa também que foi importante para mim foi saber que existem diferenças na forma da abordagem das perguntas. Eu descobri um negócio que chama entrevistas comportamentais. As entrevistas comportamentais são diferentes das entrevistas tradicionais. As entrevistas comportamentais, eles fazem perguntas que colocam você em uma situação. Ao invés de fazer uma pergunta para que você responda de maneira seca, é uma pergunta que coloca você dentro de uma situação específica e fala, como é que você agiria nessa situação? Isso foi um negócio assim muito, como que eu vou dizer assim, muito disruptivo. Por quê? Porque as entrevistas que até então eu tinha feito no Brasil eram entrevistas que não tinham essa pegada mais comportamental. Então eu pude ver que eu teria que me preparar
né, assim, observar a minha trajetória, observar os conhecimentos que eu estava alegando ter no meu perfil do LinkedIn, no meu currículo, para que então eu pudesse resgatar esse conhecimento e trazer ali para uma discussão de uma maneira mais rápida. Beleza? Então fica aí para vocês essa dica também, que é uma dica super importante, que é você então, né, estudar sobre o processo de entrevista que acontece nesses outros países ou no país que você tem de foco, ok? Quarta dica. A quarta dica é a seguinte: estude a empresa ou as empresas que estão na sua lista de empresas mais, sabe, que você mais tem vontade de trabalhar. E uma coisa que também é o seguinte: quando a gente for pensar em empresas que eu quero trabalhar, pense em empresas que fornecem um negócio chamado sponsorship. O sponsorship é o seguinte: para que, né, em grande parte dos países, né, lá de fora, quando eles vão contratar um profissional, eles têm que entrar com alguns processos ou ou pagar taxas, né, coisas dessa natureza. Então, a empresa vai ter que pagar algo, né, pagar algum tipo de processo dentro do país do qual ela foi estabelecida, para que possa trazer você para aquele país. E além disso, ainda tem que pagar, não tem que pagar, mas a grande parte das empresas fazem isso, pagar um negócio que eles chamam de Relocation Package, que é assim, a empresa pode pagar a sua viagem para lá, a empresa pode pagar, né, um hotel para você ficar naquele determinado país durante os seus primeiros meses, a empresa pode pagar, sei lá, sabe, ela pode pagar um contador para fazer o seu imposto de renda pela primeira vez. Então tem algumas coisas que a empresa acaba por arcar. Isso tudo envolve grana. Então tem algumas empresas que elas não fazem isso. Elas não dão sponsor. Então você fala, tô vendo aqui, ó, eu gostaria de morar um dia, sei lá, né, no Canadá. Tô vendo que tem uma empresa lá que eu gosto muito, a empresa A. Só que a empresa A, não é porque ela tá com uma vaga aberta que você pode se candidatar, entendeu? Ou melhor, poder se candidatar você até pode, mas não quer dizer que ela vai te chamar para uma entrevista. Por quê? Porque se ela não fornece sponsorship, ela não vai nem te chamar para entrevista, entendeu? Então você precisa tentar encontrar na internet quais são as empresas que dão sponsorship. E aí tem um site chamado Relocate, R-E-L-O-C-A-T-E, relocate.me. Se você entrar lá depois, você vai ver que tem algumas vagas lá, que são vagas internacionais, e que as empresas elas dão o sponsorship. Entendeu? Por isso que o site é relocate.me, porque é de realmente recolocar você em outro país, entendeu? Então as vagas que estão lá são vagas que estão, né, com a empresa fornecendo sponsorship. E é legal esse site também porque às vezes lá tem até valores, entendeu? Tem até o valor que a empresa paga. Isso é muito bacana também. Então, depois dá uma olhadinha no relocate.me, lá tem várias vagas também para QA. Então você vai lá e procura lá por Test Analyst ou por QA Engineer, você vai encontrar as vagas lá e você vai poder ter essas noções mais apuradas. Essa transição geralmente acontece através de uma empresa de consultoria ou de uma empresa de produto, como é no Brasil, e também existem empresas que são empresas que fazem especificamente essa recolocação da pessoa, ou seja, traz a pessoa do Brasil para a Inglaterra, traz a pessoa do Brasil para o Canadá e assim sucessivamente. Então, quando você for olhar para as empresas, olha se é uma empresa de produto, ou se é uma consultoria, ou se é uma empresa que só faz essa contratação para que você vá para outro país, tá bom? E agora a gente vai então para a nossa quinta dica, e a última dica de hoje também, que é a seguinte: faça conexões com pessoas e recrutadores daquele país. Isso é super importante. É assim, uma vez que você seguiu essas 4 primeiras dicas, você já vai ter nas suas mãos um grupo de empresas que fornecem sponsorship, certo? E em cada uma dessas empresas vai ter provavelmente outras pessoas de teste, né? Pessoas que já migraram para lá ou pessoas que são realmente nativos daquele determinado país. Se conecte a essas pessoas, converse com essas pessoas. Fale do seu desejo de mudar e de trabalhar nessa empresa especificamente. Fala do que você conhece sobre a empresa. Fala do que você conhece sobre testes no geral. Apresenta tudo isso para essas pessoas. Forma uma conexão.
E aí, quando você perceber que tem uma vaga lá, conversa com essa pessoa e diz: olha, lembra que eu falei que eu estava a fim de me mudar? Ó, eu vi essa vaga aqui, será que você poderia me indicar? Ou pelo menos me dar dicas de como eu conseguir, né, ter o meu nome cogitado, pelo menos para fazer uma entrevista nessa empresa? A mesma coisa com pessoas de RH, pessoas que estão buscando a contratação. As pessoas que estão buscando pessoas para serem contratadas são pessoas que elas, na maioria das vezes, têm uma cobrança muito grande para encontrar logo as pessoas para ocupar essas vagas. Então, quando você faz o contato com elas e você demonstra que você está preparado para aquelas vagas, para a pessoa que está procurando alguém para contratar, é ótimo. Por quê? Puxa, nem precisou sair pesquisando. A pessoa, o candidato chegou até eles. Então, é super importante você fazer essas conexões também, para que isso te ajude a você conseguir, então, criar esse seu networking, que vai ajudar você a acelerar o seu caminho rumo a conseguir essa oportunidade internacional. Beleza? Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até agora. Não esqueça de deixar seus comentários, a sua curtida, de enviar esse conteúdo para algum amigo, para alguma amiga que você vê que iria gostar desse conteúdo ou iria ajudar essas pessoas também. E também continuem comigo, porque eu estou aqui frequentemente compartilhando conteúdo para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Beleza? Muito sucesso! E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.